Meu nome é Gardênia Bastos Lira Lima. Eu nasci na cidade de Campo Formoso, na Bahia. Nasci num lar evangélico. Meus pais eram presbiterianos e nossa mãe cuidou de nós de uma maneira especial, nos levando sempre à igreja e nos dando uma boa formação religiosa ali na igreja. Eu quero trazer hoje para você algo edificante, algo que venha edificar sua fé, aumentar sua fé. E por isso, eu já quero pedir a você que abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, do versículo 43 em diante, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amados, quero hoje compartilhar com vocês sobre uma maravilha que Deus fez na minha vida. Ou melhor, uma das maravilhas que Deus fez na minha vida. Eu quero compartilhar com você uma cura. E também dizer para você que se encontra em qualquer situação, que não seja uma situação boa, que isso que você vai ouvir aqui agora vai trazer para você uma novidade de vida. Aleluia. Minha vida foi realmente, como eu falei no início, na igreja, mas teve um momento em que eu me afastei. E na minha juventude, na minha adolescência, depois na juventude, eu me afastei. Afastei da igreja, não porque eu quisesse, mas muitas coisas que a vida oferecia foram me distanciando de Deus. E aos poucos eu fui saindo do verdadeiro caminho, me afastando de Jesus. Portanto, começaram aí então alguns tumultos em minha vida. E eu conheci um jovem bonito, e fiquei encantada por ele. Nos casamos, tivemos filhos, mas foi um casamento conturbado, um casamento cheio de empecilhos, de dramas, cheio de violência. E com tudo isso, eu comecei então a desencadear uma doença chamada depressão. Essa doença fez com que eu me abatesse, perdesse muitos quilos, ficasse bem magrinha. E minha imunidade então ficou lá embaixo. Com a depressão veio também o câncer.
nos meus rins. E eu, como não tinha um auxílio, alguém que me ajudasse, alguém que me amparasse naquele momento, porque aquele esposo, que hoje é ex-esposo, ele não ligava para mim, não tinha o cuidado necessário. Então, comecei a me abater, comecei a ficar apodrecida. Um cheiro horrível exalava de dentro de mim. A depressão tomava conta de mim. E eu não sabia mais o que fazer. Isso durou muitos anos. E eu fiquei ali, muito ruim, procurando ajuda de um, de outro, não conseguia ajuda, até que encontrei uma irmã. E essa irmã, ela foi muito carinhosa comigo. Ela me ajudou bastante em oração. A irmã Ilza, ela me ajudava em oração, ela me levava para a igreja. Depois encontrei uma outra irmã, chamada Renilde. Essa irmã me disse assim: irmã Gardênia, você precisa ir para a igreja. Você precisa ir comigo na quarta-feira, vai ter círculo de oração, você vai comigo. Então na quarta-feira eu me arrumei para ir. Não era fácil, irmã, porque toda vez que eu me arrumava para ir para a igreja, meu marido me xingava, me batia, me torturava. E não vale a pena tocar em alguns assuntos agora nesse momento, porque eu quero falar de algo que edifique as nossas vidas. E me seguia até a igreja, não deixava eu ficar na igreja. Mas nesse dia, na quarta-feira, eu me levantei e disse: olha, eu vou para a igreja. E quando foi a minha surpresa, quando ele falou: vai para a igreja, vê se tu fica boa dessas coisas. E aí fui. E na igreja tinha uma moça, uma missionária de Feira de Santana. E essa missionária ministrou a cura sobre cada pessoa que estava ali naquele lugar. E veio até mim, no finalzinho já da reunião de oração, e tocou em mim e disse: Senhor está curando você neste momento. Ele está colocando uma brasa viva na tua boca para queimar o pecado que foi dito pela tua boca. Naquele momento, abriu a minha mente e eu comecei a me lembrar que eu tinha tomado algumas medicações para morrer e não conseguia. Então, eu tentei suicídio várias vezes, tentei me jogar de apartamento. Foi Jesus mesmo que me livrou, porque não tinha como. Às vezes, quando eu vejo um caso parecido, eu digo: meu Deus, só tu mesmo para me livrar da morte. Naquele momento eu não entendia nada, mas hoje eu entendo, por isso quero passar para você. E aquela mulher disse: você está curada. E esse pecado foi apagado. E quando abriu a minha mente, eu lembrei que eu tinha dito algo terrível. Meu pai tinha me perguntado assim: minha filha, por que você, uma pessoa evangélica, tenta tirar sua própria vida? Onde está Deus na tua vida? E eu respondi para ele: eu estava muito cheia de medicação, eu tinha tomado 14 comprimidos de diazepam e falei para ele: Deus não existe. Minha mãe disse assim: Gardênia, por que você falou para seu pai que Deus não existe? Quando eu já estava um pouco melhor, eu disse: não, minha mãe, eu não falei isso. Eu não comentei isso com meu pai. Ela disse: comentou sim. E só vim lembrar neste momento em que a missionária tocou em mim. E Jesus me perdoou, porque sabia que eu não tinha culpa de estar dizendo aquilo. Jamais eu diria aquilo para meu Deus. Foi o que eu respondi para minha mãe naquele dia. Mas a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é tão grande na nossa vida, é tão lindo,
que ele me perdoou e me fez enxergar coisas que eu não conhecia. Eu me lembro que uma vez em Recife, muito antes de acontecer isso, uma menina chegou para mim e disse assim: Deus manda te dizer que você vai ver coisas que você jamais viu, porque Deus vai abrir a sua mente. Está em Jeremias. E isso aconteceu. E quando Deus começou a abrir a minha mente, eu comecei a enxergar como eu estava vivendo. Que vida medíocre, que vida triste, com 4 filhos, sofrida, amargurada. Onde estava aquela jovem? Onde estava aquela jovialidade daquela menina de 18, de 15 anos? Onde tinha se escondido isso? Lembro da minha irmã Rosângela dizendo: Gardênia, seu rosto de amargura, o que aconteceu com você? Mas eu e Deus sabemos o que estava acontecendo dentro do meu lar. Muitas vezes eu fui apontada com armas para morrer através do meu ex-esposo. Muitas vezes ele tentou me enforcar. Muitas, não poucas vezes, ele apontou fuzil, revólver, espingarda, punhal. E Deus me livrou em todas as circunstâncias de morte. Então, segui a minha vida naquele ritmo, eu caminhando para a igreja, e aquela enfermidade começou a aumentar dentro de mim. Eu não tinha condições financeiras de ir para médico. Eu apenas liguei para minha sogra, a mãe desse meu esposo, e ela disse assim: Gardênia, isso é rins. E aquela palavra rins começou a funcionar na minha mente diferente. Então, eu disse: meu Deus, rins? Um dia eu fui na casa dessa irmã Renilde e me sentei com ela lá na porta, no banquinho que ela tinha. E quando eu comecei a falar para ela o que estava acontecendo comigo, eu senti que uma secreção tinha saído de dentro de mim. E eu me levantei. Quando eu me levantei, as moscas começaram a tomar a minha saia. E o local onde eu estava sentada encheu de mosca. A secreção tinha saído de mim. O cheiro de podre começou a exalar. E eu não conseguia ver aquilo de uma maneira natural, não podia. Eu comecei a chorar e saí correndo da casa dela. Não voltei mais, porque eu estava com muita vergonha daquilo que estava acontecendo. Mas um dia eu comecei a ouvir um carro de som passar na rua, e esse carro dizia assim: vai vir para a igreja tal, um missionário que tem dom de cura, hoje vá à noite, não deixe de ir, tal. Eu ouvi aquela mensagem ali, aquela propaganda, aí eu disse: eu acho que agora eu tenho que aumentar a minha fé. Meus pais não me ajudaram, porque eu falava para eles e eles pareciam anestesiados. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos passando por uma luta e Deus quer nos deixar sozinhos nessa luta, não adianta você recorrer a seu pai, a sua mãe. Eles podem ser amorosos como